Boa noite, bem-vindos a mais uma quinta-feira com bate-papo aqui no perfil. Essa live que tem o tema de saúde emocional, a construção de um ambiente seguro para o desenvolvimento infantil. Quem for entrando, compartilhe a live com outras famílias que vocês acham que precisam ouvir um pouco desse tema. Boa noite para todo mundo que for entrando. Compartilhe a live. Fique à vontade para escrever nos comentários, porque o intuito aqui é que a gente faça essa troca e não que seja aí um monólogo. Quando a gente pensa no ambiente seguro, ele vai muito além dessa segurança física. Mas a gente precisa olhar e cuidar da saúde emocional infantil, oferecendo segurança emocional para a criança desde o bebê, desde o seu nascimento. Mas quando a gente fala de segurança emocional, pode ficar uma coisa muito ampla. Você pode pensar assim, eu já faço isso, eu amo meus filhos e eles sabem que eu amo ele. Mas é sobre o que você está oferecendo para essa criança dentro do ambiente para que ela realmente se sinta emocionalmente segura. Ela se sinta respeitada, validada, acolhida, pertencente. E isso deve acontecer desde o nascimento. Quando esse bebê chora, ele está sendo acolhido, ele está sendo amparado, ou ele já desde muito pequeno é deixado chorando sozinho para aprender a que ele precisa aprender ali a se regular sozinho, sem ser ensinado. Quando a sua criança ela diz que ela está com medo, ela está insegura, você invalida esse sentimento, ignora esse sentimento, manda ela engolir o choro, ou você consegue ser esse suporte emocional que ela precisa. Você usa frases ainda com a sua criança, eu tô te batendo, mas é por amor. Eu tô fazendo isso porque eu quero te ensinar. É sobre esse ensinamento, este olhar que a gente fala desse emocionalmente seguro. E aí eu fui até buscar alguns dados para compartilhar aqui, que falasse da relação do ambiente familiar e da parentalidade com essa questão da saúde mental infantil. A gente já tem muito artigo e estudos que falam da importância de um ambiente emocionalmente saudável, a importância de estilos parentais respeitosos, que eles são muito mais benéficos para o desenvolvimento do que estilos negligentes ou autoritários. Mas eu queria poder trazer alguns dados mesmo estatísticos. E eu achei muita coisa falando sobre adolescência. Embora essa live não seja, o foco não seja adolescência, eu vou falar um trechinho de dessas pesquisas que eu vi. É uma revista, são dados da revista Nature Human Behavior. Diz assim: a habilidade na atitude parental é fundamental para o resultado do desfecho da saúde mental de adolescentes. Então, a forma como esses pais eles lidam com a sua parentalidade tem muito efeito nessa saúde mental dos adolescentes. A pesquisa mostra uma relação entre a satisfação no relacionamento entre pais e filhos com maior bem-estar emocional, menor risco de doença mental, de transtorno alimentar, obesidade e uso de maconha. E aí quando a gente fala dessa satisfação nesse relacionamento, é uma satisfação para ambos. E isso é muito mais possível quando há uma relação de mão dupla, quando esse adolescente ele já se sente respeitado, acolhido, ouvido. E mesmo que aquilo que ele deseja não seja acatado, porque quando a gente está falando de educação respeitosa, a gente tem que ter essa ciência. O adulto é a pessoa com o cérebro maduro. Ele vai manter essa relação. Mas a criança precisa ter esse pertencimento, saber que a opinião dela está sendo ouvida. E isso ajuda muito para que esse adolescente se sinta com essa sensação de pertencimento. Mas só que isso precisa ser cultivado, O que a gente escuta sobre a adolescência? O adolescente ele é difícil, o adolescente se fecha, eu não consigo acessar o meu filho. Mas o adolescente, ele não nasce pronto, ele vai se constituindo. E a base de toda essa habilidade emocional, social, cognitiva e do relacionamento familiar são construídos na infância e são aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento. Então a gente precisa olhar para esse emocional desde cedo, para que quando esse adolescente ele chegue nessa fase, ele não se feche, ele não se isole,
mesmo que ele seja um pouco mais calado por conta do jeito dele, ele se sinta pertencente nesse meio familiar. Quando ele for acessado pela família, ele vai se sentir confortável para falar. Esse adolescente, não é esperar chegar à adolescência, pensar, agora o meu filho tem idade, agora ele é maduro, e aí você vai começar a buscar essa saúde emocional. Isso já precisa ser cultivado desde cedo. Inclusive, adolescentes que não têm essa saúde emocional, não têm esse olhar, esse acolhimento, né, na fase da infância, quando eles chegam nessa adolescência, eles podem sofrer bullying, eles têm mais probabilidade de ter ansiedade e eles não vão se sentir à vontade para conversar. Então, quanto mais cedo a gente começar a promover um ambiente emocionalmente seguro, melhor para esse desenvolvimento. E aí a gente vai, nessa live, olhar para pontos do ambiente que são importantes para o desenvolvimento. Só que muitas vezes a gente não olha com propósito, né? Como eu disse lá no começo, você pensa que você já está ofertando amor para o seu filho, então isso é o suficiente, ele sabe que eu amo, e aí você acaba indo muito na intuição. Mas a gente precisa direcionar, compreender a importância da construção de um ambiente emocionalmente seguro com propósito, porque isso vai potencializar a aprendizagem, a gente vai conseguir cuidar melhor dessa infância de forma global. A gente tem que ofertar aquilo que a gente acha que eles precisam, mas a gente precisa entender como construir de fato essa segurança emocional. E isso pode ser muito difícil, né? Principalmente se na infância você não recebeu essa segurança. Como que você vai acessar algo que você ainda não tem? A gente sabe muito, né, a importância de ter um teto, de ter esse espaço físico, um lugar seguro para dormir, dessa criança ela tá limpa e alimentada. A gente consegue ter uma compreensão do mínimo para que bebês e crianças fiquem confortáveis. Mas também é muito importante que eles tenham o acolhimento, o olhar, o toque, o pertencimento e a presença. Essa presença, ela é fundamental nesse desenvolvimento. Porque quando a gente oferta o alimento, o teto, são coisas materiais. Você está ofertando para essa criança e não necessariamente você vai estar o tempo todo com ela. Mas quando você está fazendo esse acolhimento, essa troca de olhar, nesse cuidado, tendo esse afeto, você está presente. E isso é muito importante para que a criança se sinta segura, tanto no seu físico quanto no seu emocional. E a gente tem que ter na nossa mente, né, que não existe 100% de certeza. A gente tem que ter muito cuidado, né, quando for, faça isso que você vai ter esse resultado. Porque a gente está falando de seres humanos, né, e irmãos que são criados no mesmo ambiente, cada um vai ter um jeito diferente, uma necessidade emocional diferente. Então não tem um caminho mágico, né? Este é o caminho para que a sua criança seja emocionalmente segura. Mas nós temos estudos e pesquisas que comprovam os benefícios, né? A probabilidade de que os adultos cresçam com muito mais saúde emocional, com menos chance de desencadear problemas relacionados à saúde mental, que sejam pessoas muito mais resilientes, com mais inteligência emocional, quando eles crescem em um ambiente emocionalmente saudável. E como educadora parental, gente, eu não posso deixar de falar para você adulto, né, que é a pessoa responsável por esse ambiente. É muito importante que você cuide da sua saúde emocional, que você consiga se preencher, para que você possa estar bem, para conseguir fazer a construção desse ambiente. A gente tem que cuidar da gente, para a gente ter a capacidade, a habilidade de cuidar de forma efetiva. Se a gente parar para pensar situações do dia a dia, na qual você costuma ameaçar, gritar, ignorar ou bater no seu filho. E esses fatores são fatores que contribuem para a insegurança emocional. Quando que você está com menos disponibilidade para essa criança, né? Além dessa instabilidade emocional, a criança que está em constante ambiente de ameaça, de grito, que ela é ignorada, ela está sempre em alerta, ela está sempre com medo, ela está sempre esperando que alguma coisa vá acontecer. Isso causa um estresse tóxico, isso vai prejudicando a liberação de neurotransmissores que contribuem para a aprendizagem da criança. Então os malefícios, eles são muitos, né? Ela vai ter muito mais dificuldade para aprender e para criar vínculos nesse ambiente onde existe esse tipo de situação.
Então, o que faz você não ter paciência com seu filho? O que faz você estar gritando e ameaçando? Quando você está bem, quando você está relaxado, quando você consegue fazer coisas por você também e tá, né, liberar esse seu bem-estar, ou quando você está cansado, estressado, cheio de demanda, precisando fazer um monte de coisa, extremamente sobrecarregado. Com certeza, quando a gente não está bem, é muito mais difícil ter disponibilidade para as nossas crianças. E se a gente não tem essa disponibilidade, a gente acaba criando um ambiente que não é tão seguro de forma emocional. Mesmo que olhando ao redor, né, a estrutura física, ela esteja bem. E aí a gente precisa cuidar desse mental, cuidar do nosso físico. Porque a nossa saúde mental vai passar muito por isso, né? A estafa, a sobrecarga, elas vão gerar esse adoecimento do nosso corpo. Eles vão gerar sinais que podem chegar aí como um burnout, como uma ansiedade, uma depressão, muita tristeza. E como que a gente vai conseguir construir um ambiente saudável, um ambiente harmonioso, se a gente não está bem para entregar isso? E a criança, ela vai aprender a partir daquilo que ela está vendo também. Então, se ela está vendo naquele ambiente um adulto, um cuidador, a sua referência, sempre estressada, sempre muito cansada, muito indisponível, isso vai mostrar para ela que, né, aquilo é o normal, que essa falta de acesso é normal, e ela vai normalizar essa falta de segurança, essa falta, né, de troca emocional. E quando a gente está falando do desenvolvimento físico da criança, a gente tem parâmetro, né? Porque é muito visual. A gente consegue medir esse desenvolvimento olhando esse bebê, essa criança crescendo na sua estatura, ganhando peso. A gente vê que ela está desenvolvendo através dos marcos de desenvolvimento. Então ela começa a andar, ela começa a falar, ela começa a socializar. O cognitivo a gente consegue medir por testes. Mas o que a gente usa para medir se essa saúde emocional está sendo desenvolvida de forma positiva? Porque se a gente fala assim, eu acho que o meu filho não está bem porque ele faz muita birra, ele grita, ele joga coisas no chão, isso pode ser natural para o desenvolvimento. Uma criança imatura que está adquirindo um monte de habilidade, está aprendendo a falar, está se enxergando nesse mundo como uma pessoa cheia de vontade, tem muitos desejos, mas ela não pode fazer tudo o que ela quer. Ela vai ter dificuldade de verbalizar as suas vontades, né, de falar, porque ela não tem ainda essa capacidade cognitiva, e ela vai reagir com o seu comportamento, né? Então ela vai jogar no chão, ela vai gritar, e cada criança com uma intensidade diferente. E o que vai fazer a gente poder ter uma noção, né, se isso de fato é o esperado ou não, é a resposta que essa criança vai dar pra gente quando a gente ajudá-la, porque a gente é esse parâmetro, né? Quando eu tento regular e acalmar essa criança, como que ela tá reagindo? O que ela tá me entregando? Né? Como que eu vou ser esse modelo para que ela consiga, de fato, aprender a se regular? Como que ela tá aceitando essa ajuda? Isso pode ser um parâmetro para a gente avaliar, mas o comportamento desafiador, ele vai existir mesmo, né? E aí, uma forma que a gente precisa muito entender é que a gente estando descansado vai conseguir ser essa corregulação. A criança, quando ela está ali estressada, ela está nesse momento de instabilidade comportamental, a gente costuma falar que ela está no modo de luta ou fuga, ela não está raciocinando. E se um adulto que precisa ajudá-la a se regular também estiver estressado e entrar nesse modo luta ou fuga, acabou, né? Ela vai acabar tendo como modelo que quando eu tô nervoso gritando, o outro também grita. E quanto mais grita eu tenho, eu vou conseguir minha resposta. Porque ela, por ser menor, quando o adulto tá gritando com ela porque ela gritou, ela vai acabar se encolhendo. Então ela vai entender, ele gritou comigo e eu fiquei quieto. Então essa é a forma que eu tenho para conseguir as coisas. Então quando essa criança ela estiver instável, o adulto precisa manter a sua racionalidade, né? Usar aí o córtex pré-frontal para acalmar essa criança. E ela vai ver esse modelo. Eu tô nervoso e eu consegui me acalmar porque um outro adulto me acolheu, me ouviu, me orientou. E ela vai conseguir criar as ferramentas para ela poder se regular também. Então vamos aí abordar alguns pontos importantes para que a gente possa criar esse ambiente emocionalmente saudável para as nossas crianças.
a gente precisa muito desse vínculo e desse afeto, né? E a partir do vínculo a gente cria uma coisa chamada apego seguro. E esse apego seguro é a forma como o vínculo emocional ela é construída, né? Esse vínculo emocional saudável, ela é construída entre pais e filhos, principalmente como a criança está criando esse apego com o seu cuidador. É muito importante a gente cultivar esse apego seguro desde a infância, no comecinho do desenvolvimento, porque ele vai nortear o desenvolvimento saudável dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Ele vai nortear todo aí o nosso desenvolvimento humano. Ter as necessidades atendidas na infância, ele vai dar mais possibilidades para que esse vínculo com outras pessoas na vida adulta seja construído de forma mais efetiva. E como que a gente consegue construir esse apego seguro? Ele é construído através dos cuidados consistentes, afeto e atenção dos pais, né? Como eu já falei no comecinho da live. A forma como esses pais eles vão atender às necessidades dessa criança vão mostrar para ela que ela está segura nesse ambiente, através desse afeto recebido ou não. A forma como os pais vão responder às questões emocionais da criança, de forma sensível e empática. Então lá quando eu falei no começo, né, o bebê, ele tá ali chorando, como que é essa receptividade? Esse adulto, ele dá colo, ele dá acolhimento para esse bebê, ou esse adulto vai deixar esse bebê chorando? Isso é a resposta a essa necessidade emocional. E a partir disso a gente já consegue criar esse apego, né? Porque a gente fala que apego seguro porque existem outros tipos de apego. E uma relação de mais negligência e abandono vão gerar também um apego, porque a gente tem essa necessidade de ter essa referência, mas um apego inseguro, um apego ambivalente, que ao longo da vida, né, pode fazer com que esse adulto seja mais inseguro nas suas relações, tenha dificuldade de confiar, dificuldade de lidar com outras pessoas. E quando a gente tem esse apego seguro, essa criança, esse adolescente, ele vai ter muito mais disponibilidade para explorar o ambiente, se afastar dos seus pais e fazer outras atividades, mas sabendo que ele tem esse ponto de referência, né? Isso vai fortalecer esse emocional. Então o apego, ele é o apego seguro, ele é muito importante para que a gente tenha um ambiente emocionalmente saudável. Estabelecer rotinas e limites. A criança, ela precisa de rotina, isso já foi muito falado aqui, né? Tem live sobre rotina e de limites também. Ela precisa dessa previsibilidade, ela precisa que alguém fale para ela até onde ela possa ir, até mesmo para ela criar essa noção de segurança. E ela precisa desse direcionamento. Então esse apego seguro também passa por essa construção. E a partir de então, esse apego ele vai promover para essa criança autoestima, confiança, melhores habilidades sociais. O apego seguro, ele pode ser cultivado, né, mesmo em casos de pais que são separados, né? Relações familiares diferenciadas não vão afetar a forma como essa criança se apega, porque tem muito a ver com entrega, com disponibilidade, com presença, né? Com a forma como você ajuda essa criança a lidar com as adversidades. Então, independente de serem pais que estão juntos ou não, é muito possível criar um apego seguro para essa criança. E ele vai gerar impacto positivo no bem-estar emocional, nos relacionamentos ao longo da vida. A criança, quando ela está no ambiente, se sente amada, protegida, cuidada, ela vai desenvolver essa base para explorar o mundo, como já foi falado, né? Ela vai ter muito mais facilidade para lidar com as adversidades. Então, quando a criança é pequena e ela está necessitando desse contato, não ache que isso vai estragar a criança, que isso vai gerar uma criança mimada. A criança pequena, ela precisa mesmo, né, ser amparada, ser olhada, ouvida, porque ela vai aprender a partir disso que ela está recebendo. E ela construindo esse apego seguro, aos poucos você vai ver, né? A criança quando ela está num ambiente e ela sai, ela brinca, ela olha os seus pais, né? Ela procura essa referência, mas ela não tem medo de explorar esse ambiente. Isso é uma forma da gente ver que essa criança está com um apego seguro. E aí, ao longo da vida, isso também vai se mostrando através da forma como esse adulto, esse adolescente, ele vai lidando com as pessoas ao seu redor.
Ou seja, né, esse apego seguro ele é construído basicamente a gente vendo os bebês e crianças como indivíduos que merecem respeito, cuidado e atenção. É muito simples a gente fazer isso, né? Não precisa de recursos super caros, né? E a gente olhar para esse ambiente seguro é isso. Às vezes, a gente se preocupa muito em ofertar muitas coisas para a criança, em comprar muita coisa, em colocá-la para fazer vários cursos desde muito cedo, e a gente não consegue nem ser presente para eles, ofertar esse emocional que eles precisam para que eles fiquem mais fortalecidos. E muitas vezes a gente só percebe que essa criança ela está passando por alguma questão de insegurança emocional quando ela está na escola, na idade escolar, ou quando já é um adolescente. Então, quanto mais cedo a gente fortalecer vínculo, criar conexão com essas crianças, mais chances a gente está dando para esse adulto ele ser um indivíduo pleno aí, né? Cheio de potencialidade, lidando com as adversidades, indo para o mundo de forma muito mais assertiva. Outra forma que a gente tem de construir esse ambiente é trabalhando essas emoções, validando e nomeando as emoções infantis. Então, quando essa criança ela te falar que ela tá com raiva, que ela tá triste, não precisa questionar, né? Tá com raiva de quê? Você não tem motivo para você estar triste, né? Você tem tudo. Tá medindo essa emoção a partir de que régua, né? Da sua, de adulto que tem outra vivência. A gente não tem motivo para fazer isso, para medir a emoção dessa criança. A gente pode direcionar. Às vezes a criança deixou cair água na blusa e ela faz um escândalo, fala, ai, que nojo. E aí você fala, olha, mas foi água, né? Você não precisa ter nojo da água, ela tá fria, você pode ter ficado triste porque a água caiu, você pode estar chateado com essa situação. E aí você tá norteando o que essa criança tá falando, mas sem invalidar que ela realmente sentiu alguma coisa. Porque as crianças elas estão aprendendo a lidar com as emoções, então elas vão sentir de formas diferentes, muitas vezes vão nomear de forma equivocada, e aí cabe a gente ajudar ela a validar, né? Eu sei que você está sentindo isso, é normal você sentir, e a nomear aquilo que ela sente, inclusive mostrando ela que existem várias outras emoções, né? Porque às vezes elas se limitam naquilo que é o básico, triste, feliz, estou chateado, mas às vezes é raiva, é frustração, ela está magoado. E aí a gente vai norteando ela a partir do nosso conhecimento. Quando a gente ajuda a criança a compreender o que ela sente sem reprimir, a gente está conduzindo essa relação de forma muito mais saudável. E a gente está mostrando para ela que é normal ter frustração, medo, raiva, cansaço, tédio. Só que a gente precisa saber como administrar cada emoção. E se a gente acaba reprimindo isso, ela não vai aprender a lidar. E aí quando ela estiver nessa fase adulta ou na fase de adolescência, ela vai ter muita dificuldade de saber o que fazer com o que ela sente. E se ela está guardando isso, essa emoção vai sair de alguma forma, né? E pode ser aí por meio, né, de alguma questão emocional, né? Mais ansiedade, uma criança, um adolescente mais deprimido. Então quanto mais cedo a gente ajudá-la a trabalhar esse repertório emocional, melhor para esse ambiente emocionalmente seguro. Ajudar a criança a ter um espaço seguro para ela compartilhar essa emoção, né? Então a gente afirmar que ela pode expressar o que ela sente, que você não vai deixar de gostar menos dela por causa disso. Às vezes a criança tem medo de falar alguma coisa porque a gente ainda tem essa cultura, né? Ah, mas se você fizer isso comigo, eu vou ficar muito triste com você. Ah, mas se você não comer minha comida, eu vou ficar muito chateado com você. E não, tá tudo bem a criança, você falar pra ela, olha, tudo bem, você tá com raiva de mim, tá tudo bem você não querer isso. Eu não vou deixar de gostar menos de você por causa disso, né? Então é importante ela saber que ela pode expressar aquilo que ela sente e mais uma vez você vai norteando ela, mostrando pra ela, inclusive sobre empatia, né? Quando você faz isso, você magoa o outro, quando você age dessa forma, você deixa o outro triste. Tudo isso pode ser conduzido de forma respeitosa. E aí a gente demonstra que a gente tem empatia e que a gente compreende o que ela sente, né? Eu também já passei por isso, eu sei como que você se sente. A empatia, quando essa criança começa a chorar e você, ao invés de mandar ela engolir o choro, você tá acolhendo, mesmo que para você seja uma situação muito boba. Outra forma da gente conseguir ter esse ambiente seguro é usando os limites de forma respeitosa, né? Definindo regras,
falando sobre as expectativas de forma com que a criança entenda e sem punição, sem a violência, né? Para quem chegou depois, eu citei lá no começo, né? Que ameaçar, bater, gritar, ignorar a criança são formas de a gente criar um ambiente emocionalmente inseguro. Então, quando a gente consegue criar essas regras claras, definir as expectativas, a gente consegue fortalecer esse ambiente. Até porque a gente precisa entender que a gente colocar regras para a criança não significa que ela vai cumprir tudo. Mesmo que ela entenda que não pode fazer, essa criança não tem, dependendo da idade, controle inibitório. Ela está formando as funções executivas. Então, às vezes você fala que ela não pode comer um biscoito e ela fica olhando aquele biscoito, ela vai lá e come, mesmo ela tendo entendido que não pode. E não é porque ela está te desrespeitando, desautorizando, é porque ela não tem controle o suficiente, né? Então você pode facilitar a vida dela dizendo que ela não pode comer e ao mesmo tempo tirando aquilo do campo de visão dela, porque ela mesma vai, né, mudar o caminho. A gente ensinar essa criança a ter autorregulação emocional. E aí também entra naquela parte que eu falei. Se essa criança tá gritando, ela tá com raiva, ela tá numa birra, você não vai gritar com ela também, gritar mais alto, né? Você vai ajudar ela, formas dela se acalmar, direcionar essa emoção, ajudar técnicas de respiração, falar pra ela que quando ela tá com raiva, ela não pode bater, machucar o outro, mas ela pode pegar uma almofada e aí socar. E isso você vai olhar para sua criança e ver qual é a necessidade dela para poder direcionar. Promover autonomia para essa criança, né, para que ela possa explorar esse ambiente de forma segura. Deixar essa criança livre, mostrar para ela que ela é capaz de fazer as coisas sozinha quando ela começar a criar mais autonomia. E isso vai muito de acordo com a idade, né? A criança está com 3 anos, ela já consegue numa gaveta pegar uma roupa, guardar o tênis, levar a roupa para o cesto de roupa suja. E é muito importante deixar a criança fazer essas coisas, mesmo que, né, ela deixe cair no chão ou alguma coisa do tipo. A gente precisa mostrar que ela é capaz de dar esses pequenos passos. Criar esse ambiente seguro também de forma estimulante. E quando a gente fala de um ambiente estimulante, não é um ambiente cheio de brinquedos, cheio de jogos. É um ambiente que essa criança, ela de fato consiga promover a criatividade dela, né? Você ofertar poucos de brinquedos, mas brinquedos que ela ali consiga usar a criatividade, que ela consiga vencer desafios, ter tomada de decisão, para que ela consiga resolver problemas através desse brincar. Tudo isso vai fortalecendo esse emocional, porque vai dando mais segurança e mostrando mais capacidade para essa criança. Quando a gente fala para uma criança assim, né? Ah, você quer ir de tênis ou você quer ir de sandália? Você vai usar uma bermuda azul ou vermelha? Muita gente acha que não precisa fazer isso. Você está ensinando essa criança a decidir, né? Ah, eu quero ir de tênis. E aí você pode perguntar por quê? Às vezes o tempo não está tão agradável, mas por que você quer ir de tênis? E você vai ajudando ela a criar esse raciocínio. Mas tem poça de água, tá meio chuvoso, não seria mais seguro você colocar, se ela pedir sandália, né, você colocar um tênis, né? Ao mesmo tempo você ensina ela a tomar decisão e você também ajuda ela a criar esses raciocínios, essa percepção de ambiente que ela ainda não tem sozinha, né? Ela precisa de ajuda para construir. Quando você fala para essa criança o que a gente vai comer hoje, e aí ela, né, de legume, de verdura, você está até incentivando essa alimentação, né? Porque ela vai querer comer algo que ela escolheu. Então são formas de ajudar essa criança a ter tomada de decisão e também de ajudar ela, né, a ser mais segura, a ter mais autonomia para decidir as coisas no futuro. Crianças são naturalmente curiosas, né? Então a gente precisa apoiar isso. Quando ela começa a correr, você, ao invés de falar, ai, não corre que você vai cair, ai, não faz isso porque você vai se machucar, permita, né, que ela vá, promova um espaço mais seguro para que ela consiga fazer, mas não crie medo nessa criança, não comece a limitar ela para que ela não explore esse ambiente, porque essa criança que é muito limitada, é muito podada, ela mesma vai criar uma insegurança. A criança, ela começa a se enxergar da forma como nós adultos a olhamos, né? Então, se essa criança ela está fazendo alguma coisa e você incentiva, você apoia, você até mostra os perigos, mas você tá mostrando que ela é capaz,
ela vai se ver como capaz. Mas se você reforça o tempo todo que você vai cair, você vai se machucar, você não vai conseguir, ela vai se enxergar como uma pessoa cheia de limitações. E ela mesma vai começar a se bloquear e a deixar de fazer, né? Então, quanto mais a gente enxergar essa criança com um ser de possibilidades, mais ela vai se enxergar assim também. Outro ponto que a gente consegue aí fazer nesse ambiente para ele ser emocionalmente seguro é lidar com os desafios emocionais e comportamentais. E o comportamento, ele não vem do nada, ele tem uma origem, ele tem uma causa, principalmente quando são desafiadores. E aí a gente precisa olhar para alguns fatores. Qual é a idade dessa criança? É uma criança de 3 anos que faz birra, que grita, a gente sabe que é normal para a idade, mas se essa criança tem 10 anos com esse comportamento, isso é um alerta para a gente poder ficar de olho, né? Essa criança, ela tá passando por habilidades novas, que a criança, quando ela tá aprendendo um monte de coisa, ela não sabe o que fazer, né? Até ela acomodar essas informações, e esse comportamento pode ficar diferente também. Essa criança, ela tá com sono, né? O sono tá bom? Como é que tá essa rotina? Teve alguma mudança nesse ambiente? Os pais passaram a ficar mais ausentes? As crianças, elas mudam esse comportamento por coisas que pra gente são imperceptíveis, mas a gente precisa estar atento para lidar com esses desafios, né? Se você sabe que a criança dormiu menos do que ela precisa, ela vai ficar mais irritada, né? E aí você já vai se preparando para isso. Se você costuma brincar com a sua criança durante 1 hora e aí de repente mudou a rotina e você parou de brincar, ela vai dar essa resposta por esse comportamento. E quando você está atento a esses detalhes e você consegue, poxa, ela está se comportando assim por isso, e você mostra para ela, olha, eu entendo, né? Você está sentindo falta de mim porque eu estou trabalhando mais, você está sentindo falta da nossa casa antiga, se foi uma mudança, e por isso você está se comportando assim, né? Olha, a gente tem esse caminho aqui para a gente poder achar uma mudança, para a gente poder traçar uma nova rota, né? Eu estou entendendo como você está se sentindo, mas que tal a gente fazer uma coisa diferente? Mas para isso você precisa ter esse olhar atento, né? Para você conseguir buscar ferramentas, ajudar essa criança a ter ferramentas para ela superar isso. E quando ela percebe que você está olhando para ela e que você sabe o que ela está sentindo, isso também é mais um ponto de fortalecimento emocional. Só que muitas vezes pode chegar um momento que fica muito difícil pra gente. Então, se você observar que está difícil conduzir esse emocional, buscar ajuda profissional é super importante. Essa questão emocional, ela demanda muito da gente. Ela demanda muito do nosso bem-estar. E pode ser que a gente não esteja bem tão bem para ofertar isso para nossa criança. Então, se a gente está observando isso, buscar ajuda profissional é muito positivo. E muitas vezes a ajuda nem é para a criança, é ajuda para os pais, né? Uma terapia para os pais lidarem com isso que eles estão precisando para conseguirem ofertar para a criança aquilo que ela precisa. Muitas vezes a mudança desse ambiente familiar, das atitudes parentais, elas já vão surtir o efeito positivo nessa criança, sem que a criança em si precise, né, de terapia. Mas a gente precisa olhar esse combo todo, né? Qual é a idade, qual é o comportamento, para que a gente consiga ver se é caso, né, de idade, de alguma habilidade, ou se precisa mesmo de uma ajuda profissional. E apoiando essa criança, né, a ter autoestima e desenvolver a resiliência. Elogios e feedbacks positivos e sinceros, né? Então, se a criança ela tá progredindo em alguma coisa, né? Ela não conseguia amarrar o sapato e ela conseguiu, você elogia, você incentiva. A criança deixava sempre a toalha em cima da cama e aí você tá sempre ali, ó, falando com ela. E ela passou a guardar. Observa isso, olha, tô vendo que você tá conseguindo lembrar de tirar a toalha daí, né? Isso é muito bom. Celebrar essas pequenas conquistas da criança, né? Valorizar esses novos aprendizados. O Jonas, meu filho, tem 3 anos e ele, né, tem um velotrol. E ele nunca pedalava esse velotrol, ele botava o pé e não conseguia. Então ele ia com a perninha pra frente, pra trás, ele ficava andando de velotrol com as perninhas. E aí na semana passada ele estava no velotrol e aí ele começou a pedalar.
quando a gente viu, né, eu chamei meu esposo para ver e a gente falou, nossa filho, você conseguiu. Gente, o brilho no rosto dele foi assim, sabe, ele quis pedalar mais porque ele viu que a gente percebeu esse progresso, né? E é isso, às vezes você não precisa fazer festa para criança, se não for seu perfil fazer festa para poder celebrar a conquista, não precisa. Mas com o seu jeito mesmo, né? Você demonstrar para essa criança que você tá observando que ela tá progredindo, né? Você falar para ela assim, nossa, eu tô vendo que você conseguiu, que legal, né? Você não conseguia antes escrever tal letra e agora você tá conseguindo. Não é só pela questão de você estar valorizando o progresso, mas é por você estar observando. Ela vai ver que você está presente. Nossa, minha mãe, ela sabe mesmo, ó. O meu pai, ele sabe que eu não conseguia fazer isso e agora eu estou conseguindo. Então, ela vai ver que ela realmente, ela pertence a esse ambiente. Ela é enxergada ali, né, nas suas miudezas. E isso é muito importante para que essa criança tenha esse emocional fortalecido. A comunicação, gente, a comunicação, ela também é fundamental. Uma coisa é você ver que a criança, né, a toalha de novo, ela esquece a toalha na cama e você falar, filho, você esqueceu a toalha na cama mais uma vez, vamos pegar essa toalha? O que você acha que a gente consegue fazer para que você lembre de tirar a toalha da cama? Uma coisa é você fazer isso na sua comunicação. Outra coisa é você ver lá, caraca, você esqueceu essa toalha de novo, você nunca lembra, você não faz nada direito, eu já não estou mais com paciência para isso. Essa comunicação, ela fez muita diferença. É muito mais fácil que a criança, ela de fato entenda que tirar essa toalha da cama é necessário, é importante para a harmonia do lar, de forma pacífica, do que no grito. Ah, então no grito ela não vai aprender? Provavelmente ela vai fazer. Mas a que custo, né? A gente está falando de saúde emocional e não do que a criança vai fazer ou não a partir do seu grito. Ela vai tirar a toalha da cama porque ela entendeu o mecanismo, ela está vendo que é importante para você, é importante para as pessoas da casa, ou ela faz por medo, porque ela não quer ser ameaçada, porque ela não quer mais ouvir grito, né? O efeito, o caminho está ali, a reação dela você vai ter, mas a que custo? A gente tem sempre que pensar, né? Como que eu estou afetando meu filho com essa fala? O que ele está aprendendo com essa fala também, né? Como que isso de fato está surtindo efeito para ele? O que ele vai reproduzir a partir disso que eu estou fazendo? Tudo que a gente fala para as nossas crianças geram impactos positivos ou negativos. E quanto mais impacto positivo a gente gerar na criança, né, quando a gente fala de aprendizagem, de neuroplasticidade, tem uma fase que a criança ela vai eliminando ali, né, coisas que ela usa pouco, né, estímulos que ela usa pouco. E quanto mais positivo for o reforço que a gente der, mais aprendizagens positivas ela vai ter. Mas se nossos estímulos forem negativos, ela também vai fortalecer, né, conexões neurais negativas. E aí a gente precisa pensar que essa criança vai virar um adulto. E como que esse adulto vai chegar lá com essa base cheia de lacunas, cheias de aprendizagens que vão prejudicar o desenvolvimento dele. Então, a forma como a gente se comunica com os nossos filhos, ela faz muita diferença. Assim como o que a gente fala, mas a nossa escuta também. Como você está escutando, como que você está de fato ali presente na fala dessa sua criança. E o laço familiar, né? E isso independente de como seja a sua família, a criança ela vai aprender por modelagem, ela vai reproduzir aquilo que ela vê. Então, se você trata a sua mãe bem, o seu esposo bem, ela vai entender que esse é o mecanismo da sua família e vai reproduzir também. Mas se é tudo no grito, se é tudo à base de ignorância, ela também vai naturalizar esse comportamento. E esse ambiente, né, vai ser mais saudável ou não a partir disso que você está entregando. Então, nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. Não tenha medo de ofertar carinho, colo, abraço, escuta. Isso não vai deixar a sua criança fraca, né? O apego seguro, ele é construído por essa entrega afetiva. Então, quanto mais amor, quanto mais acolhimento, colocar os limites e as regras, sim, a gente sabe que a gente precisa fazer isso, a gente precisa ensinar essa criança com os limites e com as regras, mas a forma como a gente faz isso vai fazer toda a diferença aí nessa aprendizagem e na construção desse ambiente emocionalmente seguro. E eu falei,
Ninguém colocou nada nos comentários, então não deixei de falar. Mas esse aí é o passo a passo para que a gente consiga ter esse ambiente mais seguro, né? Para quem chegou depois, eu falei aqui que não tem uma fórmula mágica, mas esses requisitos eles são muito importantes para que a gente consiga essa segurança emocional. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu agradeço aí a presença por mais uma semana e até a próxima live. A Ana Paula falou aqui que adorou. Obrigada, Ana. Gente, obrigada pela presença de você. A Natasha também amou cada minuto. Obrigada. E se perderam aí, eu vou deixar salva aqui, tá? Vocês podem assistir aí no final. Um beijo. Ah, que bom, Ana. E vai refletir. Que bom.